E veja neste capítulo de hoje, Dona Mocinha então diz para Aninha que o bolo do casamento de Danilo e Olga já foi encomendado e que o casamento é por estes dias. Ela então diz que acha que Danilo está enganando ela outra vez. Aninha fica pensativa e Dona Mocinha completa dizendo: "Ah, se eu fosse você, eu nunca mais olhava nas fuças desse Danilo." Aninha então diz: "Espere, Dona Mocinha, pode haver uma explicação." Dona Mocinha então diz: "Ah, você está sendo otimista demais, né?" Explicando, Aninha então diz: "Olha, ele reconheceu que marcou o casamento, mas ele não conseguiu desmarcar porque a Olga está doente." Dando as costas, Dona Mocinha diz: "Ah, isso é conversa para boi dormir." Aninha então diz: "Dona Mocinha, a festa quem faz é a família da noiva. E se o Danilo não conseguiu desmarcar o casamento, é normal que eles continuem com os preparativos." Resmungando, Dona Mocinha diz: "Pode ser, mas você vai fazer o quê? Vai ficar esperando ele entrar na igreja a gargalhadas, rindo de você outra vez?" Firminha diz: "Não, ri de mim não, nunca, nunca mais." Pensativa, ela diz: "Mas como que eu vou saber se ele vai casar ou não?" Ela então diz: "A minha família, eles hão de ter uma ideia." Aninha então vai até o sítio. Entrando, ela diz para sua avó que veio pedir um conselho. Margarido, que se aproxima, diz: "Ana Francisca, eu sei por que você está aqui. É por causa do casamento." E a avó fala: "Mas que casamento?" E Margarido diz: "Do Danilo. E já até encomendou o bolo." Aninha diz: "Sim, e eu preciso descobrir se ele está falando a verdade." "Vó, eu segui os seus conselhos. Eu tentei me acertar com o Danilo." E a avó pergunta: "Mas você falou do menino?" E ela diz: "Não, mas eu queria ter uma conversa mais séria com ele. Aí eu então soube que ele estava de casamento marcado." Daí então diz: "Ah, eu sei quem pode descobrir essa tramóia. A Márcia. A Márcia, gente, ela tem salão de beleza e ela sabe de tudo o que acontece na cidade." Margarida então diz: "É mesmo? Falando na Márcia, ela já tinha que ter chegado, mas aonde a Márcia tá?" Enquanto isso, o prefeito diz: "Ah, eu posso dar uma mordidinha nessa orelha tão mimosa?" E Márcia diz: "Ah, eu não sabia que o senhor gostava tanto da minha orelha." E ele diz: "Ah, eu gosto sim." Aproveitando a deixa, Márcia então diz: "Ah, e por que que o senhor não me dá um par de brinco de turquesa?" Ele então diz: "Ora, mas eu já dei um de rubi." "É, mas eu sou uma moça muito elegante, né? E moça não pode ter só um par de brinco." Acariciando ele, ela então diz: "Ah, o senhor me dá um brinco de turquesa?" E ele diz: "Tá bom, eu dou. Agora eu quero dar uma mordidinha nessa orelhinha." Márcia então diz que tem que ter o anel também, né? Porque eu acho tão chique o brinco combinando com o anel. Márcia então diz que eles precisam ir embora, pois já está tarde e ela é uma moça de família. Conversando consigo mesmo, o prefeito então diz: "Olha só, ela também gosta de joia. Ah, mas não tem problema não. Eu vou dar bijuteria de novo e ela vai acreditar que é joia." Márcia então chega no sítio e diz que é muitos fregueses no salão. E a avó diz: "Márcia, senta para comer que a Aninha quer falar com você." Márcia então pergunta o quê? Explicando, a Aninha diz: "Olha, eu preciso descobrir se o Danilo vai mesmo desmarcar o casamento com a Olga. Ou se ele quer rir de mim outra vez. Eu preciso de uma ideia." Enquanto isso, Olga, que conversa os detalhes do casamento com o padre, o Danilo então aparece entrando no seu quarto. Ele então pede para conversar a sós com Olga por um instante. Márcia diz: "Ah, tem um meio de descobrir, bem, muito fácil. Ó, o vestido da noiva, a festa, tudo isso é a família da noiva que encomenda. Agora já o terno do noivo é ele que manda fazer."
E tem mais, as alianças. É o noivo que encomenda as alianças. Ela então diz, amanhã nós vamos sair bem cedo, Daninha. Nós vamos descobrir se o Danilo já encomendou as alianças. E antes de continuarmos com o vídeo de hoje, eu gostaria de te pedir para você deixar o seu like no vídeo e se inscreva no canal para você não perder as próximas novidades. Voltando ao resumo, a primeira-dama diz que ele está muito perfumado e pergunta se ele vai sair. Ele diz que sim, pois tem umas coisas para resolver com o Conde Klaus e o delegado. Ele então pede para ela dizer a Venusa para fazer uma gemada para ele, pois ele anda um pouco fraco. Aos gritos, a primeira-dama diz, Venúzia, traz uma tigela, ovos e uma colher. E diz para ele, eu mesmo preparo a gemada para você. Ela então pergunta, quantos ovos? E ele diz, uns 4, tá bom. A primeira-dama então pega os ovos e começa a atirar em cima do prefeito. Ele então diz que ela está louca. E ela continua gritando e jogando ovos em cima dele, dizendo, você não quer ovos? Toma, toma. Enquanto isso, Danilo diz, olha, Olga, eu estou te achando bem melhor de saúde, viu? Ela então diz que é os preparativos do casamento que está dando ânimo a ela. Danilo diz, Olga, eu preciso te dizer a verdade. Ela então finge desmaiar. Marieta corre para socorrer Olga. No hotel, Roseli ajuda Ismênia com os números da fábrica. Ismênia diz que se ela continuar ajudando, ela não vai se arrepender, que ela pode até se mudar junto com a fábrica. O prefeito então chega no hotel e pede para Roseli se retirar. Se sentando, ele e Ismênia têm uma leve discussão até que ela se levanta e deixa ele sozinho. No dia seguinte, Aninha vai até o salão de Márcia e as duas saem junto. Márcia diz, vamos no alfaiataria, eu conheço o dono de lá. Elas então chegam e Márcia pergunta, dizendo que foi saber se o terno de casamento do Danilo foi encomendado. Ele então mostra o terno do Danilo e diz que está prontinho para a primeira prova. Aninha então fica pensativa. Caminhando pelas ruas, Márcia diz, homem sempre faz terno mesmo, Aninha. Ela então percebe que Aninha não está bem e pergunta o que foi. Parando, Aninha diz que está com um nó na garganta, pois ele já encomendou até o terno. Márcia diz, mas terno, o homem sempre faz terno. Olha, vamos pegar a prova das alianças. Se ele já encomendou as alianças, aí sim ele está te enganando. Chegando no joalheiro, Márcia então pergunta se o noivo da Olga encomendou as alianças. E ele diz que sim, que inclusive já até terminou a primeira. Aninha então pega a aliança nas mãos e leu e diz, Danilo e Olga, com muito amor para sempre. Dona Mocinha diz, eu sabia que ele estava mentindo, eu dei o alarme. E Márcia diz, mas se não fosse por mim, ela nunca ia descobrir bem. Com a voz embarganhada, Aninha diz, agora eu sei de tudo o que eu precisava saber. Ainda bem que eu não falei tudo o que eu precisava dizer. Ainda bem que eu não abri o meu coração. Com os olhos marejados, ela diz, mas agora tudo mudou. Aninha então se lembra da promessa que um dia ela fez, que iria se vingar. De repente, Dona Mocinha, que olha para Aninha, diz, você está com um olhar duro e diferente. Firme, Aninha diz, foram eles que me ensinaram a ser dura. Eu hesitei, mas agora acabou. Ela então agradece a ajuda de Márcia e diz que vai sair, pois tem um encontro com Danilo. Beleza vai até Sebastião e leva um bilhete para ele. Enquanto isso, Celina que arruma suas roupas. Graça questiona por que ela está separando roupas. Ela então diz que está cuidando do seu enxoval. Graça diz, mas estranho, você não queria e agora está aí até sorrindo? Celina diz que tem os seus motivos e Graça fica desconfiada.
Guilherme fala para Danilo que Graça já deve estar com as malas prontas e ele também. Ele diz: eu preciso fugir com a Celina para tirar ela das garras daquele velho lambão. E você, Danilo? Ele então diz que tentou mais uma vez falar com a Olga, mas ela desmaiou. Ele diz: ah, não, Danilo, não vai me dizer que você não desmarcou o casamento. Ele então diz que não, e que já precisa ir, pois tem um compromisso com a Aninha. E que ela é uma pessoa maravilhosa e ele tem certeza que ela vai compreender. Aninha entra na igreja e Danilo já está à espera dela. Aninha então pergunta como ele está. Gaguejando, ele diz: bom, eu tenho que te contar que eu ainda não consegui falar com a Olga, aquele assunto que eu te prometi. Séria, Aninha então diz que não se preocupa. Afinal, você consegue tudo o que você quer, não é? E ele diz: mas o que está acontecendo, Aninha? Ontem você estava tão preocupada. Ah, já sei, você resolveu compreender, né? Danilo então abraça Aninha e ela diz: sim, claro. A Olga doente, você noivo dela 7 anos. Ah, vocês se merecem. Danilo questiona: mas o que você está dizendo? Séria, ela diz: lamento, mas o meu coração tem asas de borboleta. Eu preciso ser sincera. Achei muito divertido você me fazer tantas promessas. Eu ri vendo você tentando desmarcar o casamento com a Olga. Mas sabendo que ela está tão doente, eu caí em mim. Para que eu continuar atrapalhando você e ela? Para quê? Se eu estou tão feliz. Danilo olha para Aninha sem entender nada. Aninha diz: olha, eu confesso que já me senti atraída por você, embora não goste muito do seu nariz. E você também tem umas orelhas espetadas para fora. Com tanto homem no mundo, eu fui me prender justamente a um proveniano como você? Eu que já fui a Paris, vivi em Buenos Aires, conheci homens fortes e bem apanhados. Aos gritos, Danilo diz: Aninha, isso não é você. Uma outra pessoa entrou aí, você não é a Aninha. E ela diz: ah, eu achei muito divertido me encontrar com você e relembrar os nossos bons tempos. Foi divertido, mas a vida segue. Danilo então diz que não acredita que ela está dizendo tudo isso. Sebastian chega na porta da igreja. Aninha então diz: ah, eu marquei outro encontro e ele já chegou. Falando no pé do ouvido de Danilo, ela diz: olha só, ele é neto do banqueiro. Certamente vai herdar uma boa fatia da herança. Um excelente partido. Aninha então vai até Sebastian e diz para Danilo: nos veremos qualquer dia. Aos gritos, Danilo chama por Aninha e manda ela voltar. Ele sai gritando pelas ruas da cidade. Ele puxa ela pelo braço e diz: olha, não terminamos a nossa conversa. Sebastian entra no meio. De repente, Guilherme também aparece e vira uma verdadeira confusão. Até que Sebastian pega uma melancia e enfia na cabeça de Danilo. Mais tarde, Danilo diz: olha, ela não vale nada. Primeiro ela deu o golpe do baú e agora ela quer dar o mesmo golpe no neto do banqueiro. Ela não vale nada. Sebastian diz que ficou muito feliz ao receber o bilhete dela. Triste, ela diz que Danilo mentiu para ela, pois ele já até encomendou as alianças. Danilo então vai até Olga e leva um buquê de flores e ele diz: agora eu sei, Olga, agora eu sei, é só você que me ama de verdade. Ela então pergunta: Danilo, você sempre quis me dizer alguma coisa importante todos esses dias? Ele diz: sim, eu quero. Eu decidi, eu vou me casar com você. Aninha diz: olha, eu agradeço por ter me ajudado a me livrar daquele mentiroso. Sebastian diz que faz tudo por ela, o que ela quiser. Aninha diz que fica encantada com o gesto dele sem nenhum interesse. E ele reafirma dizendo: sim, sem nenhum interesse. Olha, se precisar de algo mais... Rapidamente ela diz que precisa. Ele então pergunta o que e Aninha diz que precisa da ajuda dele. Ela diz que ainda não terminou, aliás, ela nem começou. Ela diz então que tem um plano
E diz lá: eu mal posso esperar o dia do casamento. Agora sim eu vou me divertir.